Remember we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed. A gente tá aqui em constante desenvolvimento e ser o que a gente é. Cuidar do nosso interior. Então, quando a gente começa a se fechar em prol do outro, a gente vai cobrar dele. E aí sai briga. Parar de se deixar dominar por homem. Ou também tem muitas mulheres dominadoras que elas querem controlar tudo que o cara faz, porque ela tem uma falsa sensação que se ela controlar tudo, ela vai estar tudo sob controle. Muito pelo contrário, a vida não se controla. As coisas saem do nosso alcance e quanto mais você quer se controlar, você vai entrar numa enrascada da sua própria mente que você vai ver que você não controla nada. Você vai ver que as pessoas, a gente tem que ter o amor livre. Quanto mais, tudo que você tem medo acontece na sua vida. Então, quanto mais você controla por medo que não dê certo, porque você quer ver o que ele tá fazendo, senão ele vai te trair, relaxa. Porque quanto mais você ir por esse caminho, é isso que você tá buscando. E é um relacionamento muito desgastado. E não vai pra frente. Ou se vai em conflito e tal, e não é isso que a gente quer. A gente tá aqui pra se relacionar bem. Pra gente ter amor, pra gente ter companheirismo, né? Tem tanta coisa difícil na nossa vida, o relacionamento tem que ser um aconchego. Você tem que chegar na casa e se divertir com o seu parceiro, ter sinceridade. Então, assim, muitas vezes nós mesmos fazemos os nossos relacionamentos um inferno. A gente já vem no relacionamento, a gente costuma às vezes vir já com uma bagagem de um outro relacionamento que já foi conturbado e a gente vem com toda aquela bagagem e acaba estragando o relacionamento atual. Procurar manter o respeito. Acho que o respeito é a base de tudo num relacionamento. Nessa sociedade que a gente vive com tanto índice de violência doméstica, eu acho assim, toda a violência não é só a física que é considerada violência. Eu acho que a violência verbal, o desrespeito pelo outro, você agredir o outro verbalmente. Eu acho que a partir do momento que você abre pra violência, você ser estúpida, eu acho que tudo tem que ser resolvido na calma. Se você não conseguir resolver na calma, na violência, que jamais. Pra mim, eu considero violência você ofender o outro, você ser irônica. Eu considero violência, ou a pessoa ser irônica. Você querer controlar a vida do outro, eu considero uma violência. Então, não é só os homens que são violentos. Eu vejo muitas mulheres violentas. Aí, o que acontece? O relacionamento já vem com tanta coisa, com tanta conturbação, e xingo, e grito, e sabe? Esse descontrole que a gente não sabe se controlar emocionalmente. Aí, consequentemente, duas pessoas que não sabem se controlar, briga. Sabe? Então, acho que a base de um relacionamento é o respeito. Lógico, você vai conversar o que você não gosta, mas você não precisa conversar gritando, você não precisa conversar sendo estúpida. Você expõe seu sentimento com respeito, sabe? Sem ofender, ou quando ofender, depois pede desculpa e sempre mantendo a calma, porque a partir do momento que a voz alterou o tom da voz, quando você faz coisas para provocar o outro, isso é considerado violência. Por mais que as pessoas, a nossa sociedade só considere violência quando foi agredido. Porque eu bati nele, ele bateu em mim, isso é violência. Acho que as coisas, antes de chegar nesse ponto, já começa lá no comecinho, quando você tá se anulando. Isso aí eu acho uma violência consigo mesmo, quando você começa a se moldar pra agradar o outro. Já vem disso, porque disso vai indo, a hora que você explodir, que você fica com aquele ódio que o outro não correspondeu, porque geralmente a gente quer se moldar pra agradar, pra ter aquela coisa em troca. Aí, quando você vê que ele não tá correspondendo, você mudou toda a sua vida, você se anulou completamente, e ele não tá retribuindo tudo que você esperava, naquela ilusão que ele fosse fazer tudo por você, ele não tá fazendo, a gente vira um demônio, né? Que aí a gente fica aquele ódio, e na verdade esse ódio é por quê? Porque você se deixou levar pela conversa do outro. Você tem que aceitar a sua essência, aceitar quem você é, o que você gosta, e bancar as coisas que você gosta de fazer. E não se deixar moldar pro outro, para ser aceito pelo outro, pela família do outro, pela sociedade, e aí já começa uma violência consigo mesmo. Aí vem a violência, vem os xingos, vem as traições, vem aquele ciclo vicioso que a gente muitas vezes não consegue sair. Quando você tá naquela situação, você não consegue sair. Eu comecei a perceber isso. Se eu queria respeito do meu parceiro, eu tinha que mostrar respeito. Não adianta eu ser hipócrita, eu exigir respeito
e eu ser manipuladora, e eu ser grossa, ser estúpida, guardar tudo pra mim, depois jogar na cara. Então eu aprendi a ser mais resiliente, a expressar meu sentimento, falar o que eu não gosto, porque a gente não sabe o limite do outro. O outro tem que mostrar, falar assim, ó, eu gosto assim, eu não gosto disso. Então, um relacionamento é isso, a gente se conhecer e a gente se relacionar sabendo o limite até onde a gente pode ir. Então, quando você se respeita, você impõe a sua ideia, consequentemente a pessoa vai te respeitar. E eu coloquei isso em prática na minha vida e dá certo, porque quando fica subentendido, quando você guarda emoções, aquilo lá fica na sua mente. A hora que vir uma coisinha disso que você não gosta lá, aquilo lá vai vir toda coisa que a pessoa fez, que você guardou e fica aquele ódio, aquela raiva. Isso só faz mal, isso só distancia no relacionamento o parceiro. Então, sempre conversar o que você não gostou, o que você gosta. É um caminho individual, autoconhecimento, se cuidar, se gostar, começar a organizar a sua mente. A gente faz um balaio de gato, como eu costumo falar. O quê? Você tem carência, você acha que você está com falta de alguém. E não é. A carência é falta de nós mesmos. É falta do nosso amor. E as pessoas têm essa costume de achar que a carência, eu tô me sentindo sozinha. É falta do outro. E não é. É falta de si mesmo. Muitas pessoas se abandonaram. Muitas pessoas não olham para dentro. Ela vive no automático para fazer, para cumprir as tarefas e tal. Quando se esqueceu de olhar para o que gosta, ela tá no automático da vida cotidiana e muitas mulheres cuidando dos filhos, do marido e tal, e vivendo por eles, esquece também que ela também tem que ser olhada, ela também tem que ser cuidada, tem que ser amada. E dá pra conciliar tudo, dá pra você fazer tudo. Isso é muito importante, porque quando você começa a viver pra fora, você vira um robô. Uma hora você vai ficar doente, você vai ficar depressiva, você vai ficar carente, você vai ficar algumas coisas físicas, estressada, com ansiedade. Então a gente tem que equilibrar tudo isso. Relacionamento, família, e não esquecer da gente mesmo. Tem o equilíbrio. Você faz pela família, pelo amor que você sente pela sua família, mas você tem que se cuidar. Porque o seu emocional é a base de tudo, é o que sustenta, é o motor da sua vida. Se você não cuida do seu emocional, uma hora você vai pifar. E aí você não vai cuidar de ninguém. Não para de esperar, isso aí acaba com a gente, acaba, dilacera. Acaba com o nosso emocional, a nossa imunidade, porque decepção é muito forte. Eu acredito muito que todos os nossos problemas emocionais geram doenças físicas. E quando você se magoa, você se decepciona, é muito forte. Isso abala o seu emocional de uma forma, não só o seu emocional, sua saúde física também, te desestrutura. Quantos relacionamentos você vê a pessoa perdida, a pessoa, mulheres que apanham e aceita e fica naquela situação porque é uma dependência emocional, se tornou ali uma carência, um ciclo de carência, e que muitas vezes o cara ele bate, mas ele dá carinho e ela fica naquele ciclo tão perigoso e que denigre tanto ela e elas não percebem que tá nesse ciclo, que tá nessa situação e demora. E às vezes a pessoa bate e faz aquelas violências horríveis e ela aceita pelo aquele pouco de afeto. Então todo mundo tá sujeito a isso. Quando a gente não cuida do nosso emocional, quando a gente espera demais do outro, você vira escravo. Você fica dependente emocional do apoio do outro, da consideração. Você fica atrás de migalha. A sua mente não tem controle dessas coisas. O que tem controle dessas coisas é quando você tá bem, o seu espírito tá bem. Não acho que sua mente controla tudo que não controla. Quantas vezes a gente fica apaixonado, fica besta, se faz de bobo, e às vezes é uma pessoa totalmente, a mente dela ativa e tal, mas a mente não consegue controlar os sentimentos. Então, não subestime esses ciclos viciosos que a gente pode entrar pela carência afetiva. Então, acho que o mais importante do que hoje em dia a nossa sociedade prega muito a independência da mulher, né? A independência financeira, que é bem legal, é muito válido, mas eu acho que mais importante que a independência financeira é a pessoa ter independência emocional, que eu vejo muito essa dependência emocional. Às vezes a mulher
ela é independente, ela ganha o dinheiro dela, mas chega em casa, o homem manipula ela emocionalmente, porque ela é dependente daquela presença, daquela pessoa que às vezes agride ela, é violento com ela, mas ela é dependente do afeto, do pouco do afeto que ele dá. Então ela aceita muita coisa por medo dele ir embora, e a pessoa pega esse ponto fraco. A pessoa que tá abusando, ela sabe disso, porque a gente sente as energias, não adianta você querer esconder, porque nós somos seres de energia, essa energia emana, ela se mostra para as pessoas. Quem é mais sensitivo sente a energia das pessoas, quem não é, às vezes a pessoa se bloqueou ao longo da vida, então ela não sente muito, mas essa energia é mostrada. Então, assim, quando você tem medo de perder o outro, ele sente, e aí que vem os joguinhos de manipulação. Aí que ele usa do seu ponto fraco. Muitas pessoas usam, né, do ponto fraco da gente. E isso aí é mostrado. Não adianta você esconder que essa energia passa. A pessoa pode até não saber que ela sabe ler energia, mas perceba como ela te manipula. Ela te faz chantagem, porque ela sabe o seu ponto fraco. Então, assim, eu vejo essa dependência emocional. Por medo de perder, se submeter a coisas horríveis. A coisas que muitas vezes é fatal. Como violência, como tanta coisa horrível. E aí também muitas mulheres que falam assim, ele me bate, mas eu fico com ele por causa dos filhos. Você acha que os filhos, eles gostam de viver na guerra? Eles não iam preferir 1000 vezes o pai com a mãe, tá cada um de um lado, mas vivendo em harmonia, sem ver aquele sofrimento, aquela tristeza? Elas usam essa coisa dos filhos muitas vezes por fuga, porque no fundo é uma dependência emocional daquele homem. E quanto doido é, né? É uma dependência de uma migalha. Ele é um homem escroto, mas lá uma vez por mês, ele, vem aqui, eu te amo e tal, e fala. Geralmente são homens sedutores, né? Homens que têm lábia. E a mulher cai, ela fala assim, ele me ama. Então, assim, ele só tava estressado, quer pôr panos quentes e tal. E isso é um buraco sem fim. E se você é dependente emocional do homem, você ter essa humildade, essa sinceridade consigo mesmo de perceber isso, que você é dependente, não é regra. Mas eu vejo que tem relacionamentos que a gente se mudando, a gente consegue impor a nossa condição, a gente consegue dar um reviravolta. A gente consegue parar de aturar violência, começar a perceber as manipulações, começar a perceber a nossa carência emocional, atrai aquela situação violenta, que a gente se deixa ser manipulada nas pequenas coisas e daí chega naquele estopim de agressão e tal. Então, sutilmente começa a cuidar de você, começa a ver a sua dependência emocional, começa a parar de se impressionar com as chantagens, porque você não pode ter medo. O medo que você é escravo é do medo. Porque quanto mais você tem medo, mais a pessoa tem poder sobre você e ela te manipula. Quando você perder esse medo, essa valorização que você está dando para a chantagem da pessoa, muita coisa acaba. Começar a cuidar do seu espírito, cuidar porque as coisas começam a mudar. Sua energia começa a mudar, a pessoa começa a ver que ela não tem aonde manipular, que você está mais consciente. E é isso aí. Eu acho que já tá muito longo o vídeo. Esse assunto. Hoje eu falei mais sobre relacionamentos mais abusivos, manipulações, ou até relacionamentos que tem esses conflitos e tal, que muitas vezes não é só o parceiro que é o errado, a gente costuma falar que é o outro. Às vezes a gente também tem responsabilidade, a gente cria muita expectativa. Eu acho que esse é o maior mal, é a nossa cabecinha querer esperar demais e sempre essa cultura de esperar do outro e não fazer por si. A ideia de sacrifício, que você tem que se sacrificar pelas pessoas, para você, uma ideia até religiosa do sacrifício, que você tem que se matar, e não. A gente tem que viver em harmonia, a gente tem que cuidar da gente e tudo no equilíbrio. Porque o ser humano é feito para viver em paz. Se a gente começar a desequilibrar, querendo fazer por tudo, por todos e se esquecer, dá merda. O nosso emocional é uma coisa muito importante, é a base de tudo. Então não adianta você querer aí abracar tudo, fazer tudo por todos e controlar as situações que dá treta. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, esse é meu segundo vídeo aí que eu coloquei no YouTube. Quem gostou, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho para receber as notificações de quando eu postar mais. Quero falar mais assuntos e dá um curtir aí, que é muito importante para me incentivar a fazer mais vídeos. E é isso aí. Um beijo e até mais!